com a IFPB e também com a UFPB, tá? Transformando aí o Estado em referência nacional em planejamento ambiental. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a nossa pesquisadora Larissa Lavor. Tudo bom, maravilhosa? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Bem-vinda, viu? Fique à vontade, sinta-se em casa. Obrigada. Me diga uma coisa, Larissa, qual que é o principal ganho prático, né, de ter 100% da nossa costa mapeada a laser? Explica como é que é também esse mapeamento a laser para que as pessoas possam entender como é que se faz. Então, boa tarde a todos. Realmente, de fato, é a primeira vez, né, que a gente vai ter uma costa litorânea toda mapeada a laser. Esse laser, na verdade, é um LiDAR, né? É um sistema sensor que consegue fazer uma varredura da superfície terrestre. Sim. E a partir dali a gente pode adquirir vários dados, desde a modelagem superficial do terreno, como também filtrar um pouco mais para chegar ao que a gente chama de modelo digital do terreno. E assim a gente conseguir extrair diversos dados científicos que sirvam justamente para a gente analisar a costa paraibana. Como é que isso pode estar ajudando o nosso turismo na região? Bastante. Isso porque com o monitoramento da costa, a gente consegue identificar quais são os pontos que passam por um processo mais ativo do que a gente chama de erosão costeira. Maravilha. Agora explica pra gente, como é que essa tecnologia também vai ajudar a prevenir o avanço do mar? A gente vê que o mar está cada vez mais avançando, né? Principalmente ali, o pessoal da região do Bessa está falando que está avançando bastante, né? E essa erosão também da costeira, como é que vai? Pronto, então, não é somente com o LiDAR, né? Com esse imageamento, utilizando essa tecnologia que é acoplada a um drone, mas também com outros equipamentos, como o rover, que é um equipamento, é um drone subaquático, a gente consegue mapear também a plataforma submersa, né? Também a gente consegue fazer com outros equipamentos a análise de corrente, a altura da onda, como essa onda atinge esse litoral, e aí a gente pode identificar quais são os principais desafios para uma gestão em relação a manter, né, pelo menos a costa adequada e que sirva de uso para a população. Eu gostaria primeiro de explicar o que é erosão. Sim, porque muita gente pensa que é algo muito negativo. Né? Isso. Mas a erosão, ele é um processo natural, importantíssimo para a manutenção das nossas praias, né? O que acontece é o seguinte, a erosão, o sistema costeiro, ele é muito dinâmico. Tudo está muito interligado. A onda, ela vai atingir uma certa parte do litoral. A partir do momento que ela atinge esse litoral, ela vai remover a areia. Mas essa areia não vai embora, ela vai ser realocada para outro local. E isso faz com que a gente tenha essa dinâmica costeira. O fato é, quando a gente tem o uso excessivo dessa área, principalmente na ocupação urbana, né? Aí a gente intensifica mais o processo de erosão, que era algo natural, saudável para o ambiente costeiro, mas que por conta da urbanização aí interfere muito. A gente está mostrando, sim, algumas fotos, né? Algumas imagens que eu estou vendo aqui. Baía da Traição, é um dos... que também é um dos pontos que está, né, avançando bastante o mar, né? Isso, é um dos pontos que a gente vem monitorando desde 2024, após aquela filmagem, né, de drone que foi feito, que realmente coincidiu com um coeficiente de maré muito alto. E aí as ondas estavam mais intenso e hoje a gente já tem dados de ADCP. O que é o ADCP? É um sonar que ele vai medir a altura dessa onda, a direção que essa onda vem, de onde ela vem, né? E também a corrente que ela vai provocar. Entendi. E com isso a gente consegue identificar qual é o padrão. E aí a gente pode sugerir no futuro algo que faça pelo menos uma mitigação ali. Não... Se eu morasse ali, eu já tinha ido embora, pelo amor de Deus. A beirinha ali, a onda batendo na minha casa. Não, tá doido. Imagina. Tinha partido para outro lugar.
Ligeiro. E me diga uma coisa, de que forma, assim, os dados coletados, né, Certo. eles vão influenciar também essas novas obras de infraestrutura no litoral? Isso. Explica um pouquinho pra gente como é que vai ser. Com esses dados, é mais fácil para o gestor saber qual a metodologia, qual é a obra mais adequada para se colocar nas praias. Você falou no início o avanço do nível do mar, né? Isso é algo que as pessoas, hoje eu percebo que no senso comum há uma culpabilidade muito grande em relação a isso. Mas o avanço do nível do mar que a gente fala é um avanço relativo. Ou seja, cada ponto ele vai atingir de forma diferente. Nem tudo que avança do nível do mar vai ser prejudicial para o local, entendeu? O que a gente faz é verificar. O que mais preocupa é quando a área é muito urbanizada. Aí, realmente, a gente precisa trazer indicadores ambientais, baseado nesses estudos que a gente vem fazendo ao longo de mais de um ano, na verdade, né? E, com isso, o gestor ele pode utilizar como ferramenta para ações, né, infraestrutura hoje que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Não somente utilizar estruturas rígidas, não é que as estruturas rígidas, que são os enrocamentos, não dê certo, mas para que eles sejam, como é que se diz, para que eles sejam eficazes, é necessário você saber aplicar a técnica correta. E o que é que eu quero dizer isso? O tamanho desse enrocamento, a granulometria das pedras que vão ser utilizadas para ele. E lembrando que quando a gente tenta proteger uma parte da costa, a gente de toda forma vai ter que sacrificar uma outra, porque é uma dinâmica constante. Maravilha. Maravilhosa. E o papel, né, das universidades, a IFPB, tanto a IFPB como a UFPB, né, nesse desenvolvimento dessa tecnologia? Qual o papel deles? Pronto, então, o projeto ele envolve mais universidades. Né? Então, a gente tem o Instituto Federal como gestor do projeto, o órgão central, né, que está fazendo a coordenação. Certo. Temos a parceria com a Universidade Federal da Paraíba. A gente também tem a parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, todos os estudos de oceanografia está sendo executado em conjunto com a UFPB, com a UFPE também, e também com a Universidade Federal do Ceará. Além disso, tem a Universidade Federal do Paraná, do Pará. Então, a gente tem pesquisador de todos os lugares do Brasil. E isso que torna, né, essa equipe diferenciada. E são pesquisadores que têm nome assim no mercado, que já trouxeram, inclusive, soluções para setores onde realmente tinha também essas mesmas situações de erosão. O exemplo é o pessoal, né, que trabalhou no Projeto Mar em Recife. Eles estão inseridos também no nosso projeto, né? Com essa parte de costeira. E ainda bem que aqui não tem tubarão na beirinha do mar. É verdade. Imagina se tivesse. Com esse avanço todo, imagina. Ixi, Maria. Olha, me diga uma coisa, esse pioneirismo, claro, aqui na Paraíba, vai servir sim, com certeza, de modelo para muitos outros estados do Brasil, né? E o que a gente espera é que, se possível, amplie, né? Porque o monitoramento da costa é algo que é necessário para o mundo inteiro. Porque realmente, de fato, as mudanças climáticas, ela vem trazendo uma imensidão assim, de problemas de quem mora na costa, né? A gente tem o avanço do nível do mar, eventos extremos que vem acontecendo muito, como intensificações de chuvas ou de secas. E isso é causado pelo quê? Pelo aquecimento da superfície do mar. Então, causa uma instabilidade entre o sistema da atmosfera e o sistema oceânico. E, com isso, todo mundo que mora na costa vai sofrer. E se a gente for analisar os dados demográficos, né? A maioria da população mundial vive em zonas costeiras. Maravilha, maravilhosa. Deixa eu dar um abraço a você. Obrigada. Muito obrigada. Larissa, muito obrigada por você ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto pra gente. Foi muito bom.